Olá pessoal, canal Professor Shoa. Tudo bem, meus eletros? O canal Professor Shoa está de volta para trabalhar com vocês hoje uma videoaula de resistores. Nós vamos trabalhar nesta aula de hoje a associação de resistores em paralelo. Como é que se faz isso? Tá? Você lembra como se trabalha? Você já viu? Se não, assista nosso vídeo. Se já viu, assista também, porque você verá novas ideias no trabalho com a associação de resistores em paralelo. Vamos lá, ative o sininho, fique ligado, dê seu like, indique nossos vídeos, tá ok? Então vamos lá, roda a vinheta, Marciano! Bora lá, pessoal. Então, o canal Professor Shoa vai mostrar para vocês agora o conteúdo de associação de resistores em paralelo. Tá? Na aula passada, nós vimos a associação de resistores em série. E agora nós vamos estudar a associação de resistores em paralelo, ok? Então, veja aqui a situação. Você tem 3 lâmpadas de filamento, certo? Elas estão ligadas aqui, ó. Perceba que estão ligadas, o polo esquerdo delas estão ligados igualmente e a cabecinha inferior, né, a parte inferior delas também estão ligadas igualmente. Ligados aqui a uma fonte de tensão, digamos aqui a uma pilha, tá, que tem uma tensão elétrica U, certo? E quando você fechar a chave, aqui a chave está aberta. Quando o circuito está aberto, você não tem corrente elétrica no circuito. Eu vou agora fechar a chave aqui. Ao fechar a chave, sim, terei então corrente elétrica no circuito. Quando a corrente elétrica circula, você vai perceber o seguinte, que virá aqui uma corrente total, olha só. Essa corrente total, ela vai aqui para as 3 lâmpadas. Então, ela vai se dividir em 3 correntes elétricas. Teremos aqui a corrente I1, teremos aqui nessa outra a corrente I2 e na terceira lâmpada nós teremos a corrente I3, certo? Essas correntes elétricas elas não serão obrigatoriamente iguais, só em uma condição, só se as lâmpadas forem todas iguais, mas suponhamos que não seja. Suponhamos que aqui eu tenho a lâmpada primeira, tenho a resistência R1, essa outra é R2 e a outra é R3. Elas não são iguais. Sendo assim, a corrente 3 vai voltar aqui, olha só. I3, aí ela vai se juntar novamente com a corrente I2, que vai se juntar novamente com a corrente I1. Resultado, quando chegar aqui, nós vamos ter a corrente total I retornando para o polo negativo da bateria para poder se recarregar e voltar a funcionar nesse ciclo aí, tá? Perceba que as lâmpadas estarão ligadas, acesas, dissipando uma certa potência, né? Iluminando, dissipando calor, porque elas aquecem, e dissipando luz, né? E emitindo luz. Então, calor e luz elas vão emitir, ok? Esse circuito elétrico aqui todinho, eu posso simplificar para essa maneira. Geralmente nas questões nós encontramos o circuito elétrico desta maneira. Você tem a chave aqui já fechada, polo negativo e positivo da pilha ou da bateria, onde tem uma tensão elétrica que vai funcionar o circuito. E aqui nós temos as resistências representadas, R1, R2 e R3. Então, eles estão associados em paralelo. Estão associados em paralelo. A corrente elétrica aqui vai passar, corrente total, que se divide. Para cá nós teremos a corrente I1, nessa outra teremos a corrente I2, e no terceiro resistor teremos a corrente I3, que estão em paralelo.
Aí ela volta, se junta com a outra, se junta com a primeira, e no final nós teremos aqui a corrente total I, que volta e o circuito continua até a pilha acabar sua energia química, que está convertendo em energia elétrica, tá bom? A fonte de tensão. Esse circuito total de 3 resistores ligados em paralelo, ele pode ser simplificado para esse outro aqui, onde nesse outro nós temos a chave já fechada, né? O circuito está fechado. Nós temos aqui a fonte de tensão, polo positivo e negativo, a tensão U, e eu tenho aqui a resistência que substitui todas as 3, que é chamada de resistência equivalente da associação em paralelo. A corrente elétrica é a mesma, que vai passar ali, ó, I, é essa mesma, e ela passa pelo resistor e retorna. Lá no resistor ele vai emitir luz, né? Pode ser uma lâmpada, vai emitir luz e calor. Beleza? Então aqui nós temos a resistência equivalente. Quem seria ela? Ora, é aquela resistência que substitui essas 3 aqui e dissipam a mesma potência que essas 3 juntas. É isso que a gente chama de resistência equivalente. É aquela que sozinha vai dissipar a mesma potência daquelas que estão ligadas, associadas ali. No caso aqui estão associadas como? Associadas em paralelo, ok? Sabendo disso, vamos então analisar este tipo de circuito elétrico. Onde é que a gente encontra esse tipo de circuito elétrico? Ora, ele é muito encontrado, nós podemos dizer que é muito encontrado facilmente. Nós temos, por exemplo, na iluminação, né? A iluminação nas residências. Vocês sabem, por exemplo, que a luz de um quarto, a iluminação de um quarto ou de uma sala, se a lâmpada queimar na sala, a iluminação do quarto necessariamente não vai queimar, não é obrigado a queimar. Então, elas são ligadas de forma paralela para que não haja interrupção exatamente disso. Imagine, por exemplo, se em uma escola as lâmpadas fossem todas ligadas em série, não em paralelo. O que aconteceria? Se uma queimasse, iriam apagar todas as lâmpadas da escola. Isso seria um problemão. Por isso, nas residências, nos prédios, nas escolas, tá? Em todos eles, as associações dos circuitos elétricos, elas são feitas em paralelo, para que os sistemas tenham seus equipamentos ligados, independente uns dos outros, tá? Apesar de estarem na mesma tensão elétrica. Aqui você vê que as 3 lâmpadas estão ligadas na mesma tensão elétrica, como também vemos aqui, tá? Elas estão ligadas, as 3 lâmpadas ligadas, os 3 resistores na mesma tensão elétrica. Então essa é a particularidade de uma associação em paralelo, ok? Também nós observamos isso nos faróis dos carros, tá? Por que às vezes um farol queima, o outro também não necessariamente apaga, né? Um carro fica só com um farol queimado e o outro não, porque eles são ligados em paralelo. Essa ligação em paralelo facilita de você proteger outros equipamentos do circuito, tá? E não o circuito como um todo. Isso é mais fácil para se trabalhar no circuito elétrico. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, continuando, vejamos o seguinte. Como eu já disse, quando os resistores estão ligados em paralelo, como nós vimos agora há pouco na figura, eles vão estar ligados na mesma tensão U, certo? Então, a mesma tensão U nos resistores acontece. Então, eles estão ligados na mesma tensão elétrica, ok? Uma outra coisa, é importante a gente ver que, vimos na figura também, que a corrente total, ela é a soma das correntes que passam para cada resistor elétrico. Então, posso dizer que o I total, a corrente I, é igual a corrente I1 mais I2 mais I3, a soma dessas 3 correntes elétricas, ok? Uma outra ideia que nos ajuda a encontrar a equação da resistência equivalente é só nós fazermos aquela relação. Se eu sei que U, vamos lembrar aqui, que U é igual a R vezes I, então quem é a corrente I? É U dividido por R, né? Então vamos fazer a substituição nessa equação dessa relação U por R. Aí eu vou ter o seguinte, a corrente total seria U pela resistência equivalente
A corrente 1 é U pela resistência R1. A corrente 2 é U por R2. A corrente 3 é a tensão U por R3. Certo? Sendo assim, nós podemos, então, substituir e observar o seguinte: se você cancelar, ó, botando em evidência esses U's, você vai poder cancelar esse U aqui em toda a equação da direita, né? Todo o segundo membro, e ao cancelar você vai ter essa expressão. Essa expressão aqui, ela nos permite calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores, aqui no caso para 3. Então, eu teria isso aqui. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência 1, somado com o inverso da resistência 2, somado com o inverso da resistência 3, tá certo? Então, com isso, olha só, nós temos uma equação geral para calcularmos a resistência elétrica equivalente em uma associação de resistores em paralelo. O inverso do equivalente é igual ao inverso do 1 mais o inverso do 2 mais o inverso do 3, a soma dos inversos, ok? Sabendo então, pessoal, dessa equação aí da resistência equivalente dos resistores de associação em paralelo, vamos então ver o seguinte: dois casos particulares que são importantíssimos no estudo de resistores, certo? O primeiro deles é o seguinte: se nós tivermos N resistores iguais a um valor R, N resistências iguais ou N lâmpadas iguais a uma resistência R ligadas em paralelo, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Observe só, jogando lá na equação que nós vimos anteriormente, o inverso da resistência equivalente será igual ao inverso de R mais o inverso de R mais etc. mais o inverso de R, beleza? Como isso aí nós vamos ter esse valor, quantas vezes? Olha, isso aqui se repete N vezes, se repete, né? Então, essa equação pode ser escrita assim: nós vamos ter que o inverso da resistência equivalente é igual, aí eu tenho ó, N valores no numerador, vou somar isso aqui, então eu vou ter N por R. Se eu somar 1 sobre R mais 1 sobre R e tal, eu vou ter N por R valores aqui, né? N vezes esse valor, certo? Sendo assim, se nós fizermos produtos meios pelos extremos, ou só inverter aqui, ó, o inverso da resistência equivalente é R equivalente e o inverso disso é R por N. Aí você descobre que todas as vezes que tivermos N resistores iguais a R, a resistência equivalente vai ser calculada assim. É só pegar o valor da resistência de um deles, em que está em paralelo e são iguais, o valor e dividir pela quantidade. Quantos resistores eu tenho iguais? É só pegar o valor e dividir pela quantidade. Aí você encontra a resistência equivalente, ok? No caso agora de você ter somente dois resistores, como é que se resolve também? Vamos ver aqui a particularidade. Para dois resistores, olha só, eu pego a equação 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Então, vamos pegar, olha só esse denominador, vamos resolver isso aqui tirando o MMC. Então, quem é o MMC de R1 e R2? É o produto, R1 vezes R2. Aí, o que eu faço? Eu pego esse valor, R1, R2 dividido por R1, vai dar R2. Aí eu boto aqui, R2 vezes 1, R2. Faço a mesma coisa para o outro termo. R1, R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1, R1. Aí eu descubro que o inverso da resistência equivalente é R2 mais R1 dividido por R1, R2. Ora, se eu inverter isso, eu inverto esse também. Então, nós vamos ter a seguinte relação, que a resistência equivalente de uma associação em paralelo para dois resistores, somente para dois resistores em paralelo, a resistência equivalente será o inverso disso. Eu peguei o inverso, então vai ser o produto das duas resistências dividido pela soma. É o produto dividido pela soma. Então, essa é a equação para nós calcularmos a resistência equivalente
de uma associação em paralelo de resistores que haja só dois resistores em paralelo, ok? Pois bem, então a potência dissipada pelo circuito elétrico de 3 resistores, como seria calculado? Vamos ver aqui. Olha só, nós vimos anteriormente que o inverso da resistência equivalente, a equação geral, né? O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3, ok? Se eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por U ao quadrado, se eu multiplico por U ao quadrado, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, essa relação, U ao quadrado por R equivalente é igual a U ao quadrado por R1 mais U ao quadrado por R2 mais U ao quadrado por R3. E que relação é essa? Essa relação, na realidade, permite que nós percebamos que a potência total do circuito elétrico de uma associação em paralelo vai ser a potência do 1 mais a potência dissipada pelo 2 mais a potência dissipada pelo resistor 3, ou seja, a potência total do circuito elétrico dissipado ou consumida no circuito elétrico, ela será a soma das potências parciais do circuito elétrico, ok? Então, vamos lá, continuar. Vamos ver agora uma observação importante na associação em paralelo. Vamos repetir aqui, ó, nós temos o R1, o R2, o R3, né? A chave está fechada, aqui é o polo positivo, negativo. Temos uma tensão elétrica U no sistema e a corrente elétrica I está passando pelos 3 resistores. Aqui nós vamos ter I1, aqui nós vamos ter I2 e aqui nós vamos ter I3, certo? Agora, o que acontece se uma dessas resistências queimar? Por exemplo, essa bem aqui queimou, ó, está aí pegando fogo, né? Se essa resistência queima, o que acontece? Ela vai fundir-se, ela vai deixar de permitir a passagem de corrente, ela impede a passagem da corrente elétrica aqui. Mas nos outros ela vai influenciar? Não. As outras lâmpadas vão continuar funcionando como se essa aqui não existisse, tá certo? E o que isso vai acarretar? Vamos ver aqui. Olha só, se um dos resistores queimar, o que vai acontecer? Olha só, nós dizemos o seguinte, se um dos resistores queimar, o que ocorre é o seguinte, ele vai deixar de funcionar, tudo bem, ele queimou, ele fundiu-se, né? E os demais? Os demais continuarão ligados e funcionando como se nada tivesse ocorrido. E o que acontece com a corrente elétrica? A corrente elétrica em cada um será a mesma e a total é que vai diminuir, tá certo? A corrente elétrica vai ser a mesma, mas a corrente total diminui. Como assim? Vamos voltar lá no circuito e observar bem isso. Olha só, imagine que essa corrente elétrica ela está sendo usada para as 3 resistências. Se essa primeira aqui queimar, então só ela deixa de ter essa corrente 1. Mas as outras duas continuam porque elas estão ligadas nessa tensão U. Então, antes dela queimar a corrente elétrica total, quem era a corrente elétrica total antes de queimar? Vamos botar aqui, ó. Antes de queimar, a corrente elétrica era I1 mais I2 mais I3. Então, era grande esse valor total, né? Mas se esse bem aqui queimar, ó, está pegando fogo, né? Se ele queimar, o que acontece? Deixa de ter I1. Então, a nova corrente I, eu vou chamar, ó, vou dizer que a nova corrente I', né? Essa corrente I', ela vai ser o quê? Não terá mais I1, será somente I2 e I3, tá certo? Ó, I2 mais I3, que não mudam. Agora, a I1 deixa de existir, ela passa a ser zero, porque a corrente 1 aqui, ó, não vai ter mais, ela é nula. Então, o que a gente pode dizer? Que essa corrente I', depois que essa resistência queimar, essa corrente I', ela será menor
do que a corrente I, tá certo, pessoal? Não esqueça disso. A corrente linha vai ser menor do que I, porque esse aqui, ó, queimou. Tá ok, pessoal? Então é isso, o canal Professor Shoa, o show de física, trouxe aí para vocês uma videoaula de resistores associados em paralelo. Um forte abraço, deixe seu like, ative o sininho e continue assistindo nossos vídeos. Recomendem para seus amigos. Um abraço, até logo mais no próximo vídeo.